Shalom a todos mais uma vez. Estou novamente aqui com esse trabalho em vídeo, atendendo a solicitações de algumas pessoas, que desde já quero agradecer a algumas pessoas que têm ligado para nós, têm mandado e-mail com as suas congratulações e agradecimento, gostando do trabalho. E outras pessoas também, se porventura não têm gostado do trabalho, mas têm assistido, A pessoa, para poder aumentar o trabalho, ele tem que assistir para ver o que tem de proveito e o que ele não acha viável, às vezes não concorda. Então, para essas pessoas também eu agradeço pelo tempo disponibilizado pelos senhores em estar analisando, assistindo esse vídeo, que se assim os senhores creem, possam alcançar do Eterno bênção para as suas vidas. Algumas pessoas que têm entrado em contato com a gente, eles têm pedido para que a gente venha falar mais sobre o H final, Eu coloquei alguns nomes aqui e quando eles falam do H final, é esse H final que as pessoas colocam, algumas pessoas fazendo a transliteração do hebraico para o português, eles colocam o H no final do nome. Então, pedindo para que falasse um pouquinho mais sobre isso, Essas pessoas que colocam o H final no final dos nomes, eles afirmam categoricamente que se o nome na transliteração, que é o espelho de lá para cá, a transliteração é isso, não conter esse H no final, ele não é válido. Então, em cima dessa questão eu quero falar um pouco aqui hoje. Eu vou lembrar, amados, que esta é a forma de eu derivar viver que as pessoas conhecem como sendo o nome do Eterno. E aqui, eu derivar Bishim e Ain é a forma do nome do Salvador, onde quando nós acrescentamos esses sinais de acrítico, nós podemos pronunciar da forma Yahushua. E algumas pessoas, para essa transliteração, para essa sigla, eles dizem que é impronunciável esse nome. O que na realidade, durante esse estudo, nós vamos ver se realmente existe condição para ser impronunciável ou não. Vamos lembrar também, amados, que as pessoas dizem, eles afirmam duramente, de uma forma afrontosa, de que o nome que não tem esse H no final não está certo. Eu acredito que as pessoas que dizem isso, eles não têm analisado verazmente qual é o significado de cada caractere do hebraico para o português, verdadeiramente do hebraico para o português. Porque a transliteração é isso, é o espelho, Nós vamos pegar cada sinal lá e transliterar para o nosso idioma. E assim, para que nós podemos pronunciar esse nome. As pessoas afirmam que YH, WH precisa estar nas transliterações. É importante nós analisar o seguinte, que essas letras YH, WH não são hebraicas. YH, WH é uma representação que se criou de Yod, Ve, Vav, Re para as línguas latinas, para o alfabeto latino. É importante que nós pensamos também que o alfabeto que nós falamos hoje, as línguas que a maior parte das nações falam, é chamado de alfabeto universal. Esse alfabeto universal, ele é de origem latina, que outrora era a língua romana. Então, se nós levarmos em consideração a obrigatoriedade, segundo as pessoas afirmam que tem, de conter na
transliteração escrita para o português ou para outro idioma, o YHWH, as pessoas não estão considerando que YHWH nada mais é do que uma representação adotada de Yod, Re, Vav e Re para o alfabeto latino. Se nós retornarmos um pouco mais atrás, né, no grego, não é YHWH, não tem essa representatividade, até mesmo que o alfabeto grego é outro. Né? Então é importante nós imaginarmos que tem muitas pessoas que dizem, né, eles falam duramente contra a expressão Elohim. Eles dizem que não pode falar esse nome, levando em consideração ao El dos cananeus. E até certo ponto tem valor essa questão. Só que é importante nós falarmos também que esse El dos cananeus é um ídolo, um Deus, entre aspas, falando, uma idolatria muito mais anterior do que as idolatrias adotadas pela Grécia e por Roma. As pessoas que falam mal contra a expressão Elohim, eles falam mal contra uma coisa, mas acabam aplicando a obrigatoriedade de conter essas letras romanas na transliteração para o nome do Salvador, não levando em consideração que essas letras elas podem escrever qualquer coisa, né? Aí as pessoas podem questionar, bom, mas então você é contra o alfabeto grego-romano, aliás, o alfabeto latino? Não sou contra nenhum alfabeto, até mesmo porque o alfabeto nada mais é do que sinais pelos quais nós usamos para representar a expressão oral em expressão escrita. E o alfabeto universal, a língua, o alfabeto latino, de uma certa forma ele tem sido muito importante nos nossos dias, que é a forma na qual nós usamos para registrar a expressão oral em expressão escrita. E isso, eu devo dizer muito bem, né, com muita classe. Então, amados, essa questão que as pessoas dizem da necessidade de haver o YHWH no nome do Salvador, ela é da cabeça das pessoas. As pessoas que querem criar o nome de uma certa forma inventado, né, para satisfazer ali os seus desejos materiais, né, e que são muito sabidos. E às vezes as pessoas começam, como eu já tenho dito aqui, porque o conhecimento ele gera algumas expectação em cada pessoa. A partir do momento que você vai crescendo, você vai aprendendo algo mais, a nossa memória ela fica em busca de outros fatos, né? Então as pessoas às vezes por falta de estudar essa questão, né, eles acabam criando algo da cabeça deles e querendo implantar isso na realidade. Essa parte de cima, eu acredito que os senhores conhecem muito bem, né, esses dois nomes, essas duas formas de nome, os senhores conhecem muito bem. Essa de baixo, eu até coloquei aqui certo e errado, certo, porque nós podemos encontrar essa forma escrita nos manuscritos, né? E errado por quê? Porque nós não encontramos essas formas nos manuscritos. E por que não encontramos? Porque nos manuscritos, né? Considerando que as pessoas que fizeram esse trabalho, quando nós falamos de cópia, nós consideramos que várias pessoas trabalharam com o objetivo de retransmitir essa escrita, esse conhecimento. E isso é maravilhoso, que isso chegou até os nossos dias. E nesses manuscritos nós encontramos a forma escrita desse jeito. E por estar escrito dessa forma, não diminui nada fica errado para nós, não entorta nada para a nossa salvação, para o nosso conhecimento. Pelo contrário, essa forma prova
que o trabalho deles foi muito bem feito, né? Agora, algumas pessoas que dizem por o seu próprio pensamento que precisa de conter esse H no final, sem analisar as formas que se encontram nos manuscritos, eles criam essa forma que está aqui, meu amigo. Eu coloquei aqui porque eu tenho copiado aqui de alguns estudos de algumas pessoas que também confessam o nome. Eu acredito que as pessoas têm feito isso, não de má fé, né? Porque eu acredito que as pessoas que têm uma certa intimidade com esse nome maravilhoso não usam de má fé até que se prove o contrário, para evangelizar, pregar essas boas novas, transmitir essa mensagem maravilhosa às outras pessoas. Eu acredito que isso foi feito por falta de algum conhecimento, de algum esclarecimento maior, né, relacionado a esse nome. As pessoas, por falta de um certo esclarecimento, eles têm criado essa forma, né, e feito essa adaptação. Eu estou falando isso de escrita, tá? Daqui para cá. Então, essa escrita, ela é a transliteração que as pessoas pegam do hebraico para o português. Quanto à pronúncia em si, as pessoas podem pronunciar Yahushua, o H no final não vai influenciar em nada, né? As pessoas podem pronunciar Yahushua, que eu acredito que esse re está bem leve, como já foi dito nos estudos anteriores, né? Considerando também a forma em que as pessoas colocam, a forma em que essa pessoa colocou o nome e fez uma transliteração do português para o hebraico, ao invés de pegar de lá para cá, ele pegou daqui para lá e colocou esse sinal de atrito aqui no final, que tem o valor de A. E eu tenho colocado dessa forma aqui, não é para fazer nenhum sarcasmo com as pessoas que fizeram isso, não. Eu copiei da forma em que está lá, tá? Da forma em que está lá, dessa forma, a transliteração, ela não se dá em Yahushua ou Yahushua, ela se dá em Yahushua ou Yahushua, tá? Então, em cima disso, eu estou mostrando aos senhores que não tem necessidade nenhuma das pessoas estar fazendo essas adulterações. Isto é uma adulteração. Enquanto você não sabe alguma coisa, você faz, e você fala, você está, às vezes, tentando acertar, mas quando existe algo ali, existe um manuscrito, um caminho por onde você pode pegar como base para andar, e você, em cima do que tem, você cria algo ao lado. Eu acredito que isso é uma adulteração. E nós sabemos que nós devemos, o Altíssimo tem falado bem claro para nós não adulterar nada, ok? Que o Eterno abençoe e logo estaremos fazendo a continuação desse trabalho.